Ah, 2022. Que ano maluco, né, velho? O ano que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, que a Rússia invadiu a Ucrânia, que diversas outras coisas aconteceram que influenciaram positivamente ou negativamente o mercado financeiro internacional. E de fato é que a gente precisa olhar para o futuro, né? Agora, pensar 2023, 2024, 2025, o que é que pode acontecer nos anos seguintes. Mas, para que a gente entenda o futuro, é interessante a gente aprender e entender o que aconteceu no passado, porque sem dúvidas as coisas que aconteceram agora em 2022 vão influenciar o futuro do mercado financeiro internacional. E esse é o intuito desse vídeo, fazer uma retrospectiva dos acontecimentos mais marcantes para o mercado em 2022 que vão influenciar sem dúvidas o ano de 2023, 24, 25 em diante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu queria fazer um pedido para você que chegou aqui nesse canal de paraquedas, chegou aqui pela primeira vez, tá vendo minha cara aqui pela primeira vez, mano, faz o seguinte, curta esse vídeo, se inscreve no canal e deixa o teu comentário, porque isso ajuda muito esse canal a crescer e a gente levar essas informações para cada vez mais pessoas, que são informações de fato extremamente importantes para quem quer viver de mercado, para quem quer entender os mercados internacionais. Para quem não me conhece, eu sou o Tony e agora eu vou começar esse vídeo já com um assunto, porque eu não sou de ficar enrolando, né, mano? Então é o seguinte, para entender, eu tô até com o cafezinho aqui, que o vídeo vai ser um pouco longo, mas eu vou deixar os time codes, inclusive, para que se você quiser pular para um tema específico, assista, né? Mas se quiser assistir o vídeo todo, é melhor, porque você vai entender tudo. 2022 foi um ano muito engraçado a princípio, por quê? Porque as pessoas e os economistas internacionais acreditavam que a gente ia ver um crescimento no mercado em 2022. Por quê? Porque os anos de 2019, 2020, 2021, a gente estava passando pela crise econômica da pandemia, né? Então a gente teve o fechamento do mercado, tanto regional, né, nacional, quanto mercados internacionais. A gente teve boom de commodities, inclusive, diversas coisas aconteceram que os preços dos produtos aumentaram. Mas já em 2022, a gente pensava que seria mais tranquilo, porque a gente estava vendo uma reabertura dos mercados internacionais e que a gente poderia ter uma projeção de crescimento para o ano 2022. Mas ninguém contava, ou algumas pessoas contavam, mas já em fevereiro de 2022, o nosso coleguinha, né, da Rússia, o Vladimir Putin, resolveu invadir a Ucrânia, jogar bomba, matar gente, fazer tudo o que ele não tinha direito de fazer lá do lado de lá, né? E isso influenciou o mercado internacional negativamente, aquela projeção de crescimento que a gente esperava acontecer no ano 2022, acabou que não aconteceu, né? E sobre essa invasão da Rússia na Ucrânia, diversas pessoas não acreditavam, sobretudo economistas e experts em geopolítica internacional, falavam que a Rússia não iria invadir a Ucrânia. Só que, pô, se a gente for parar para pensar, o Putin, na época, ele tinha mobilizado, sei lá, 200, 100 mil soldados russos e colocou na porta da Ucrânia. Mano, ele não ia gastar, inclusive eu gravei vídeo sobre isso, falando sobre esse tema, que o Putin, ele não iria gastar esforços tão grandes para não invadir o país, né? Se ele já estava colocando o tanto de tropa lá que era equivalente ao efetivo do Brasil inteiro do lado da Ucrânia, era certamente certa a invasão que ele iria fazer na Ucrânia. E fato é que ele invadiu, né? E diversas consequências foram aplicadas à Rússia depois da invasão da Ucrânia. A mais marcante foi uma das que eu falei aqui, que foi a questão da retirada da Rússia do sistema SWIFT. O sistema SWIFT é o sistema de comunicação interbancária internacional, o sistema que os nossos bancos utilizam para fazer negociações, transferências bancárias. Então a Rússia ela ficou fora desse sistema SWIFT. Isso foi uma das maiores sanções que aconteceram logo no início da guerra, né? E a consequência para isso é que exclui a Rússia de fazer comércio internacional, praticamente, né? Então a Rússia ela teve que se adaptar, inclusive na época o Vladimir Putin até tinha aprovado alguma regulamentação com relação ao Bitcoin e surgiu muitas expectativas de que a Rússia começaria a fazer transações em Bitcoin porque usaria a blockchain do Bitcoin, né, a rede Lightning Network, e não usaria o sistema SWIFT. Mas o que aconteceu foi uma resposta da China também à guerra da Rússia na Ucrânia, que foi colocar a Rússia dentro do sistema de transações internacionais da própria China, tendo em vista que a China já não fazia parte do sistema SWIFT de comunicações, né? Então ela falou, ó, o Xi Jinping, ó, Putin, usa o meu, tá? Não vai usar o de cara não. Uso o meu. E depois ele começou a fazer essa questão do comércio, utilizando o sistema de transação interbancária lá da China.
Outras sanções que aconteceram, foram diversas sanções econômicas que aconteceram, né? Muitos por parte dos Estados Unidos, dos países membros da OTAN, sobretudo Europa também, né? E diversas outras consequências que rolaram alguns reveses e que eu vou comentar um pouco nisso mais para frente. Mas a questão é que depois dessa invasão da Rússia na Ucrânia, todo mundo estava falando que era certa a vitória da Rússia contra a Ucrânia. Só que a gente viu com o decorrer do conflito que isso não era tão certo assim, né? Mais recentemente, o Putin ele tinha conquistado algumas regiões dentro da Ucrânia, fez até plebiscito, né, para a galera lá votar se quer ficar com a Rússia ou não, né? O cara com fuzil dizendo, e aí, tu vai querer que eu fique ou quer que eu saia? É um plebiscito bem democrático para ver se as regiões de Donetsk e Lugansk, e se eu não me engano outra também, queriam fazer parte ou não da Rússia, e daí aprovou, né? Elas começaram a fazer parte da Rússia, mas a verdade é que parte desses territórios foram reconquistados pela Ucrânia, né? A gente teve um cansaço logístico muito grande da Rússia durante esse período da guerra, e a Ucrânia se mostrou muito mais forte do que ela parecia ser anteriormente, sobretudo por causa do apoio que ela teve, tanto da OTAN quanto da União Europeia de uma forma geral. Ela está conseguindo se manter firme na guerra contra a Rússia e ganhando em certos pontos. O que a gente pode ter de projeção para o futuro, né? Muita gente acreditava que essa guerra seria uma guerra rápida, mas não está sendo e provavelmente não vai acabar o mais rápido possível. Solução diplomática está fora de questão. Eu já tinha comentado isso aqui com vocês. Ou a gente tem a vitória da Ucrânia, ou a gente tem a queda do Putin, não da Rússia, mas do Putin, né? Eu acho que é muito mais plausível o Putin levar um golpe de Estado lá na Rússia, porque acontece isso muito em governos não democráticos, né? O cara não tem uma eleição para sair, ele saiu morto ou preso praticamente. Mas isso é um possível cenário futuro para a guerra, e se isso não acontecer, a gente vai ver uma extensão ainda maior desse conflito, assim como foi anteriormente na Crimeia, tá ligado? A gente estava esperando que essa guerra durasse uma semana, né? Pelo menos a maioria dos economistas, dos conhecedores de geopolítica internacional, que ia durar uma semana, no máximo um mês, e acabou durando desde fevereiro até agora e ainda tá rolando, tá ligado? Mas outra coisa que aconteceu também nos mercados financeiros internacionais, e aqui saindo um pouco dessa questão da Rússia na Ucrânia, foi a questão da elevação da taxa de juros dentro dos Estados Unidos e na Europa, né? Que isso se deu por causa do aumento da inflação, tanto nos Estados Unidos quanto no ambiente europeu. A gente teve inflação na casa recorde, né, nos Estados Unidos e na Europa, e isso aqui vem muito também de consequências que aconteceram lá no passado, na época da pandemia, onde políticas assistencialistas de você dar o dinheiro na mão do pessoal, né, os estímulos cheques dados pelos Estados Unidos, alguns por $1.000, $2.000, sei lá, para a galera ficar em casa, a gente teve uma emissão de moeda muito forte nos Estados Unidos, né, eles imprimiram mais moedas nesses últimos 2 anos do que, sei lá, em 80 anos de Estados Unidos, mas enfim. Tudo isso gerou muita inflação para os Estados Unidos. E qual a resposta do Banco Central para isso, né? O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. A resposta do Banco Central dos Estados Unidos foi aumentar os juros, porque ele aumentando os juros, ele atrai mais investimentos internacionais para dentro dos Estados Unidos, as pessoas começam a comprar mais dólares e o dólar começa a se estabilizar, né? A gente tem uma emissão maior de dólar, mas a gente tem mais pessoas comprando e aí a gente tem uma estabilização. E é engraçado essa questão inflacionária nos Estados Unidos, porque o Jerome Powell mudou muito de opinião, né? O presidente do Banco Central mudou muito de opinião sobre a inflação durante o ano 2022. No começo seria uma inflação transitória, que não teria problema, e depois, numa reunião, eu até falei numa palestra que eu dei lá no Rio de Janeiro, ele falou o seguinte, agora nós entendemos o quanto nós não sabemos sobre inflação, ou seja, eles estavam completamente perdidos, e depois, agora para o finalzinho do ano, do meio para o final, na verdade, eles começaram a ver que a inflação era um problema real. Começaram a ver, entre aspas, porque, impossível o cara dizer que a inflação é transitória e acreditar no que tá falando, tá ligado? Não impossível, a gente sabe como essa galera mas enfim, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos e também aconteceu na Europa. E fato engraçado é que eu sempre falo que o Banco Central dos Estados Unidos e que os Estados Unidos, para ele se manter de pé, ele fode o mundo inteiro.
Eu sempre falo isso, porque é verdade. Se os Estados Unidos, que é o banco central do mundo praticamente, porque ele emite a moeda que é utilizada pelo mundo inteiro, que é o dólar, ele tem o controle não só da taxa de juros americana, como ele tem o controle da taxa de juros do mundo. Se ele aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos, o Banco Central Europeu, que é o Banco Central lá na Europa, ele se vê obrigado a subir os juros também. Porque se está atrativo essa questão de juros lá nos Estados Unidos, a Europa também tem que aumentar, o Brasil também tem que aumentar. Ou seja, inclusive outros países que não teriam, entre aspas, a necessidade de aumentar a sua taxa de juros, têm que aumentar porque os Estados Unidos está muito mais atrativo o investimento e ainda investimento em moeda forte. Né? Aqui, deixa eu tomar um cafezinho aqui porque eu tô indo. Se eu estiver falando rápido demais, vocês dizem aí no comentário que eu ajeito. Mais consequências da guerra que deu alguns reveses, né? A gente teve alguns reveses durante a guerra na Rússia e na Ucrânia, que foi a questão energética. Eu já tinha comentado diversas vezes sobre essa questão energética lá dentro da Europa, né? A gente sabe, sobretudo países como a Alemanha, que sofreram pressões para a mudança muito rápida da sua matriz energética, que tinha uma matriz energética que era baseada em energia nuclear, e depois começaram a colocar usinas eólicas, fotovoltaicas, só que não deram conta de suprir o consumo de energia lá na Alemanha, e agora eles tiveram que voltar a usar carvão. Né, isso foi um fato que aconteceu. Outra coisa que aconteceu também, justamente o que eu estava comentando com vocês, que é por consequência da guerra, foi o corte do gás natural pelo Putin. A Europa era um país muito dependente da energia russa. E como a Europa, como eu falei para vocês, a União Europeia, ela estava ajudando a Ucrânia, ainda está ajudando a Ucrânia, o Putin resolveu fazer um revés e cortar o gás da Europa. E muitos países da Europa começaram a fazer protesto porque o preço da energia foi nas alturas. Isso também acarretou a questão da recessão dentro do ambiente europeu. Por quê? Porque, como eu sempre falo, energia, eletricidade, né? Energia e eletricidade são fatores primordiais para o desenvolvimento de um país. Então, se você tem um corte na energia, se você tem um corte na produção energética daquele país, a gente vai ter um corte na cadeia da indústria inteira europeia, porque as indústrias utilizam a energia para produzir. E se a energia está cara ou está inexistente, como é que eles vão produzir com qualidade e com eficiência? Não tem como. Então, a gente teve isso acontecendo para começar a acarretar um período de recessão. Isso aqui já falando para 2023, o que eu já tinha comentado no canal com vocês diversas vezes, que é a questão que eu acredito que em 2023 a gente vai ter primeiro uma recessão na Europa, justamente pela questão da queda energética, inflação alta pra caramba, e depois a gente pode ver também uma crise inflacionária lá nos Estados Unidos, não uma crise inflacionária, mas uma recessão de fato nos Estados Unidos, o que a gente já está vendo tecnicamente acontecer. Se eu não me engano, recessão técnica são 2 ou 3 trimestres com PIB negativo, isso já aconteceu nos Estados Unidos, então tecnicamente eles já estariam em recessão, só que a recessão para ser firmada mesmo tem que ser um órgão do governo, que tem que dizer, ó, a gente está em recessão, mas praticamente eles já estão em recessão técnica, né? E disso a gente já sabe. Então a gente pode ter essa noção de que a gente pode ver um cenário de recessão internacional, tendo em vista que as maiores potências assim do mundo afora e potências econômicas como os Estados Unidos e a União Europeia entrando num período de recessão, né? E recessão, para quem não sabe, é esse período de desaceleração da economia, né? Desaceleração da produção. A gente vê grandes empresas, sobretudo empresas de tecnologia, demitindo pessoas pra caramba. Foi o caso, o Twitter foi um caso à parte, né? Agora, mas a Tesla, por exemplo, o Facebook, diversas outras empresas, a Amazon também, sofrendo prejuízos, sobretudo por causa da questão da taxa de juros, né? Porque se você aumenta a taxa de juros pra caramba, você desestimula, né? Desestimula o investimento em renda variável, porque a taxa de juros é basicamente a renda fixa lá nos Estados Unidos. Então, para que eu vou comprar Tesla? Para que eu vou comprar Twitter? Para que eu vou comprar essas coisas? Para que eu vou comprar Amazon? Se eu posso entrar na renda fixa dos Estados Unidos e ganhar um bagulho fixo em dólar, né? Então, para as pessoas faz mais sentido investir aí, e a gente vê uma desaceleração no crescimento dessas empresas que vieram crescendo muito nos últimos anos, né? Mas isso para falar de Europa e Estados Unidos. Agora vamos trazer um pouquinho esse cenário aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, o que é que aconteceu? A gente teve eleição no ano 2023,
né? A gente teve o período eleitoral, várias complicações, várias resenhas, protestos, não sei o que lá. Mas fato é que o Lula ganhou a eleição e ele já está diplomado como presidente e vai assumir em 1º de janeiro de 2023. E agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente já teve a composição dos ministérios, presidência da Câmara, presidência do Senado. Ainda falta a questão da presidência da Petrobras, né? Mas isso aí eles falaram que vão ver depois. Mas fato é que a gente pode ver, pela composição que está feito o ministério, as pessoas que acreditam no Estado como indutor do crescimento econômico do país. E aqui eu não estou falando sobre questão política partidária, né? Particularmente eu acredito que isso não seja a visão mais certa de mundo, mas é a visão deles lá, eles ganharam, então eles vão fazer o governo de acordo com o que eles acham que faz sentido para eles. Mas isso acontecendo, a gente pode ver durante o ano de 2023 várias medidas inflacionárias, como a gente já está vendo agora no final, questão de PEC de não sei quantos bilhões e não sei o quê, ou seja, medidas inflacionárias que causam inseguranças fiscais e jurídicas para o nosso país e que desestimulam o investimento estrangeiro nesse sentido, tá? Tem outro sentido que eu vou falar depois. Mas as políticas inflacionárias, elas não têm efeito imediato, né? Então não é porque vai tomar medida inflacionária em 2023 que a consequência chega em 2023. Não, a gente pode ver um reflexo disso em 2024, em 2025, assim como aconteceu em 2019 e 2021, as políticas inflacionárias tomadas pelo Banco Central dos Estados Unidos, pelo governo dos Estados Unidos, estão refletindo na economia americana agora em 2022, ou seja, alguns anos depois das políticas inflacionárias terem entrado em vigor. Mas para 2023, eu acredito até num cenário mais tranquilo para o Brasil. Não vou dizer que o Brasil vai virar primeiro mundo em 2023, não. Mas a gente tem um mercado internacional, né, de políticas internacionais, como União Europeia e como Estados Unidos, com Biden na presidência, que são muito mais favoráveis ao presidente Lula. Então a gente vai voltar com diversos investimentos, sobretudo na questão de ESG, aqui para o Brasil. E o Brasil tem diversas potencialidades econômicas que englobam a questão ESG. Uma das questões que é daqui, né, do Nordeste do Brasil, que é a questão do hidrogênio verde, né, que pode ser um potencial muito grande, ainda é uma tecnologia que está começando a caminhar, mas particularmente eu acredito que seja uma tecnologia muito interessante, que a gente possa fortalecer essa indústria aqui no Brasil e começar a exportar essa energia para fora, para a Europa, por exemplo, para ser uma alternativa à questão do gás russo ou do gás dos Estados Unidos que eles estavam comprando. Então, acredito que em 2023 a gente vai ter um ano bem mais tranquilo no Brasil, mas para 2024, 2025, só o tempo e o que essa galera vai fazer que vai dizer. Esse é o cenário brasileiro, praticamente, na minha opinião. E cenário internacional também, fazendo essa correlação do Brasil, a gente tem diversas associações às quais o Brasil ele faz parte, né? Que é a questão, por exemplo, dos BRICS. E se a gente for olhar para a questão dos BRICS, a gente vê que o Brasil está o país mais tranquilo do BRICS, né? A Rússia está em guerra, a China está passando agora, saindo, né, na questão da política de Covid-0 que aconteceu lá. Está saindo agora, talvez saia em 2023, vou falar um pouco disso depois, mas ainda está um pouco complicado. A gente tem a Índia, que também está complicada, a gente tem a África do Sul, que faz parte do BRICS, que também está uma situação complicada. Então, se a gente for pegar esses países do BRICS, né, que são um conjunto de países emergentes, a gente pode ter a noção de que, dentro desses países, o Brasil está bem, o Brasil está melhor do que esses outros países em diversas questões, né? Não é que o Brasil está bem no cenário mundial, né? Não isso. Até está bem, né? Mas com relação aos outros países que fazem parte do BRICS, o Brasil está muito, muito melhor mesmo, tá ligado? Mas porque os outros estão ruins, vamos dizer assim, tá ligado? O Brasil não tá bom porque tá topado. Acho que vocês conseguiram entender, né? Não tá bom porque ele tá topado, mas porque os outros estão passando por situações mais complicadas do que a nossa, diga-se de passagem. Inclusive, pô, o Brasil vai ser sede, né? Agora, 2023, a gente vai ter o G20 lá na Índia, 2024 Brasil, 2025 África do Sul. E engraçado, né? Porque eu tô... Isso aí é para o futuro, não vou falar agora, mas eu estou participando de algumas articulações até nesse sentido, né? Isso vai ser importante para o cenário macroeconômico internacional também, porque vai ser a primeira vez que 3 países do hemisfério sul
né, que fazem parte inclusive do IBAS, né, que é Brasil, Índia, Brasil e África do Sul, vão presidir consecutivamente o G20. Então esse é um cenário para o Brasil se posicionar fortemente para buscar mais investimentos para o Brasil e para os outros países que fazem parte do Hemisfério Sul. O IBAS foi um grupo formado, né, pela essa colaboração Sul-Sul para fazer uma colaboração trilateral entre países, porque a África do Sul, Índia e Brasil são países muito parecidos em questões sociais, em questões econômicas, até nessa questão social, na questão cultural, né, do Brasil, África do Sul e Índia. Obviamente a gente não tem a mesma cultura, mas são países multiculturais, vamos dizer assim, né? Mas saindo um pouco do Brasil, e agora já puxando um pouco para o final, né, para a gente começar a imaginar 2023, como eu tinha falado para vocês, a China, né, pode ser um grande gatilho para 2023. Por quê? Porque a China começou um processo de Covid-0 um pouco depois dos outros países do mundo, né? Um pouco depois dos outros países do mundo. A gente está vendo essa questão de lockdown lá na China agora, né? Nesse ano, tipo, pro meio do ano para cá, porque eles passaram por diversos surtos de Covid em diversas regiões lá da China. Né, e o lockdown lá, diga-se de passagem, foi bem mais forte do que os lockdowns que tiveram aqui no Brasil, né? A galera lá solda a porta da tua casa pra tu não sair, faz um campo de concentração pra botar tu e... Enfim, não vou falar muito sobre isso, mas enfim. Fato é que a gente pode estar vendo o fim da política de Covid-0 lá na China, tá ligado? E se isso acontecer agora pro ano 2023, a gente pode ver uma reabertura da economia chinesa. E a gente tendo uma reabertura da economia chinesa, a gente vai ter a reabertura de uma economia que consome commodity pra caramba, né? Sobretudo commodities brasileiros. E isso pode ser bom para o Brasil. Não só para o Brasil, mas para o mercado internacional. A China tem todas as suas questões, mas é uma economia fundamental para o planeta também, porque movimenta muita grana. Muita grana. Então a abertura econômica na China, né, saindo... Tipo, a China, eu penso que a China em 2023 ela vai passar por um período que o Brasil e os outros países, Europa, Estados Unidos, deveriam ter passado em 2022, né? Aquela expectativa que a gente estava de 2022 ser um ano de crescimento nos mercados internacionais, eu acho que com a China isso pode acontecer e ela pode puxar também a questão dos outros mercados. Isso é um ponto positivo que eu vejo para 2023 e que pode melhorar a situação dos acontecimentos de investimentos no cenário de uma forma geral. Então, se a gente tiver uma reabertura de fato na China, eles acabarem com essa política de Covid-0 aí, que inclusive gerou... Isso é bom ser falado, gerou uma desestabilização social na China. A gente teve diversos protestos acontecendo na China que não tinham sido visto antes. Diversas pessoas pedindo, inclusive, pro presidente lá, o Xi Jinping, né? Não vou falar mais, né? Isso, mano, nunca foi imaginado na China acontecendo e agora está acontecendo. Né? Mas isso trouxe desestabilização social, a gente teve redução econômica na China, mas essa abertura pode trazer um cenário mais forte internacional em termos de investimento, não só para a China, mas como para os outros países, sobretudo países emergentes como o Brasil. Eu só não espero que a China invada do Taiwan agora em 2024, porque daí ia ser um golpe tremendo nisso, acabou, né? E afunda ainda mais os mercados internacionais. E fato é, galerinha, que sinceramente, deixa eu tomar só um cafezinho aqui. Isso pode acontecer, tá? Né? Tipo, é triste, mas pode acontecer. Esses líderes, eles têm os seus projetos particulares também, né? Muita gente fala que o projeto particular do Putin, né, o legado que o Putin quer deixar é a anexação da Ucrânia, né? A anexação da Ucrânia, trazer a Ucrânia de volta para a Rússia. E muitas pessoas também falam que o projeto pessoal do Xi Jinping é reconquistar Taiwan. Eu também acredito nessa tese, não só por, eu acredito, não sei o quê. Não, é porque ele já falou que o projeto dele é recuperar Taiwan. E se a China invadir Taiwan, aí a gente já está falando de um cenário muito mais tenso internacional, que é a questão de guerra, né? De guerra, de terceira guerra. Né? Muitas pessoas falam que a terceira guerra ia se dar agora na Rússia e na Ucrânia, mas na minha cabeça sempre teve uma linha fina de que se a terceira guerra mundial é Taiwan. Porque é China e Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo brigando pra caramba. Né? Então isso pode acarretar uma terceira guerra mundial e aí os investimentos vão ser os menores dos nossos problemas se a gente tiver uma terceira guerra mundial.
né? E daí a gente tá vendo tudo isso acontecendo no cenário internacional. Mas agora puxando também, galerinha, para o mercado de criptomoedas. Esse ano foi um mercado muito complexo, o mercado de criptomoedas. Eu também tinha falado num vídeo anterior a esse, que eu postei na terça-feira, falando, né, sobre essas questões, que você tem que aprender estratégias de negociação para não ficar dependente apenas do bull market. Você tem que saber negociar o mercado tanto na queda quanto na baixa, né? Isso que vai fazer você viver de mercado, de fato. Tá entendendo? Mas é o seguinte, a gente teve diversos acontecimentos, o mercado de criptomoedas ficou por muito tempo correlacionado ao mercado internacional, em queda pra caramba, e depois deu uma afundada ainda maior pelo fato da fraude da FTX, que foi um tema que eu comentei aqui, né? E uma coisa que ninguém estava esperando acontecer, a FTX quebrou e levou o mercado de criptomoedas inteiro com ela por causa da insolvência. Isso foi um fato bem recente. Sam Bankman-Fried já foi solto, teve que pagar, já foi preso, né? Já foi solto, já está na casa dos pais dele lá, pagando uma fiança, né? Multimilionária para sair da cadeia, e os clientes da FTX, infelizmente, até agora não viram seu dinheiro de volta e nem tem projeção de ver. Né? Mas isso aqui a gente tem que separar para as pessoas que têm aversão ao mercado de criptomoedas, que é o seguinte: a FTX não representa o mercado. A FTX é uma instituição centralizada. Né? O Bitcoin, por exemplo, é um órgão, é uma blockchain, é um ativo, é uma classe de ativos descentralizados e à parte. Né? Quando acontece uma questão de fraude, as pessoas apontam muito para criptomoedas. Mas se a gente vê, por exemplo, isso é bom ser falado, uma fraude bancária, né? Se a gente vê uma fraude bancária, ninguém vai culpar o real ou o dólar, né? Que era a moeda que eles utilizavam. Mas como é criptomoedas, como é uma corretora que utiliza criptomoedas, as pessoas batem muito em cima na questão das criptos, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, e é bom a gente ter noção disso. Uma coisa que ficou muito clara para mim e para diversas pessoas, para mim já estava clara antes, mas ficou muito claro para as pessoas agora, é essa questão de você ter a custódia dos seus ativos, que é a questão do not your case, not your coin. Se você não tem as chaves, as criptomoedas não são suas. Se você deixa as suas criptomoedas sob custódia de uma corretora, é da corretora, não é sua. Então a importância de você ter uma hard wallet, uma cold wallet, até mesmo uma MetaMask da vida pode te salvar, mano, de passar por um perrengue de quem tem ativos na FTX ter perdido o que tinha lá, tá ligado? Por causa da quebra da corretora. A quebra da FTX trouxe um movimento também muito interessante para o mercado de criptomoedas, que foi diversas corretoras publicando, né, tipo, por livre e espontânea pressão também dos investidores, a questão da sua segurança, da sua paridade, de provar que não está insolvente, de mostrar a reserva da corretora, a reserva de ativos. A Crypto.com fez isso, eu gravei vídeo sobre isso. A Binance também, diversas outras, KuCoin, Gate.io, diversas outras exchanges de criptomoedas publicaram as suas reservas. Isso também, né, trouxe um efeito oposto, que foi a questão de desconfiança também das pessoas. A mais recente foi que a Binance estaria insolvente. Eu particularmente não acredito nisso, mas foi um FUD, né? Aquela questão de medo, de pressão no mercado, né? Generalizada, que não faz sentido. Né? Fizeram, inclusive, o token da Binance desvalorizar pra caramba. Fizeram muito FUD em cima de Crypto.com também, né? Para desvalorizar o token artificialmente. Só que não reflete a condição real das corretoras, como Binance, Crypto.com. Obviamente eu não boto minha mão no fogo por instituições centralizadas, mas a gente não pode acreditar em tudo que é gerado no mercado, galerinha, porque muitas dessas coisas são feitas para gerar medo nas pessoas e quem é trader, por exemplo, ganhar nessas especulações, tá? Então, para 2023, inclusive para o mercado de criptomoedas, se a gente vê uma reabertura da China, os mercados internacionais voltando a subir, certamente os mercados de criptomoedas também vão subir, né? Eu acredito que, se aproximando inclusive do halving, né, a corta da oferta de bitcoins pela metade, que vai acontecer em 2024, a gente possa ter um lapso temporal, um período temporal agora, entre esse ano inteiro, 2023, para a gente acumular cripto pra caramba. Tá? Para quem gosta de cripto, os 6 primeiros meses, eu acho que é essencial a gente tá acumulando criptomoedas. 6 meses depois eu vou fazer outro vídeo como esse para fazer uma reavaliação do que eu tô falando.
Mas se aproximando do halving do Bitcoin, a gente pode ver uma elevação no mercado de criptomoedas também. E isso, particularmente, eu estou muito confiante que do segundo semestre de 2023 até o último semestre de 2024, a gente possa ver uma bull run no mercado de criptomoedas, né? Eu acredito que a gente possa ver isso de fato e que esse momento, esses primeiros 6 meses de 2023 seja o melhor ano, os melhores 6 meses, o melhor período para a gente começar a acumular diversas criptomoedas e, obviamente, projetos bons, tá, galerinha? Projetos que fazem sentido, projetos que têm fundamento e alguns projetinhos de hype, né? Algumas shitcoinzinhas que certamente, colocando uma porcentagem pequena, podem trazer uma valorização muito grande para a gente no futuro. Mas é essa a visão que eu tô tendo de tudo que aconteceu em 2022 e do que pode acontecer no ano de 2023. Queria agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Cadê? Deixa eu falar contigo aqui, mano. Cadê? Vem cá. Vem cá. Deixa eu até aproximar aqui. Pronto, ó. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. São poucas pessoas que ficam até o final dos vídeos. Isso todo youtuber sabe, né? Me colocando aqui na condição de criador de conteúdo. A gente sabe que são poucas pessoas que ficam até o final, mas as pessoas que ficam certamente são pessoas que estão interessadas, fazem parte da minoria e querem ter um futuro muito melhor. Então eu queria te agradecer e fazer um pedido. Se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, né? Não esquece disso, se inscreve, deixa um comentário, eu queria saber a tua opinião. Tu acha que o que eu falei faz sentido? Tu acha que o que eu falei não faz sentido? Me diz, para eu saber, e a gente troca essa ideia aqui nos comentários e também compartilha esse vídeo, por favor, né? Se tu gostou, se tu não gostou, compartilha mais ainda, compartilha pros teus amigos, de ó, esse bicho aqui falando merda, tá ligado? Compartilha aí, que a gente gosta de compartilhamentos, né? Mas é isso, galerinha. Bom 2023 para vocês, bom 2023 pra gente, feliz ano novo para todo mundo e que 2023 a gente possa fazer um ano maravilhoso e sempre pensando que tudo isso depende muito mais da gente do que de outras pessoas. Não terceirize as suas responsabilidades. Coloque seu pé no chão e vá lutar contra o mundão aí, ó. Tamo junto, galerinha. Só o começo. Falou, até o próximo vídeo. Valeu!